Renato? Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, porque demorou para eu conseguir entrar. Tudo bom? Tudo, e aí? Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda, bem-vinda! Obrigada, obrigada pela oportunidade, Renato. Ô, querida, prazerzão a gente estar junto aqui. Pois é. Ó, vamos começar pelo início? Vamos! É um bom começo, né? Começar pelo início. É um bom começo. As pessoas estão chegando aí, é legal a gente dar um oi também. Sim. Sejam bem-vindos todos. Vi que o Mauro tá aqui, queridão Mauro, beijão grande. Sara entrou agora. Entraram várias pessoas que eu ainda O não estava Ailton, conectada. legal. Então vamos lá. Em seguidinha eu apresento a G para vocês que estão aqui chegando do meu lado. Quem já nos conhece, já nos conhece. E agora nós temos algo para compartilhar com vocês antes desta apresentação. Bora lá, G? Vamos, Tu escuta vamos a sim. música aí? Escuta a música aí do lado, G? Escuta, pode baixar um Tá, pouquinho. Pode pode baixar um baixar um pouquinho para pouquinho. falar. É, Aí ficou bom agora? ficou para a gente destacar sua voz. Tá bem. Então vamos lá. Nós temos algo a compartilhar com vocês antes e a G pediu para que fosse com a minha voz. Como o assunto é medo, eu vou vencer os meus medos e ler na frente da G aqui, brinquedo. Se tiver alta a música, tu me avisa, tá bom? Não, tá bom. Às vezes eu sinto que a minha vida é uma série de voltas em um trapézio, como aqueles de circo, ou eu estou me segurando em uma barra de trapézio, balançando de um lado para o outro, ou por alguns momentos em minha vida, estou me lançando em voo livre no espaço entre as barras do trapézio. Na maior parte do tempo, levo a minha vida me segurando a minha barra de trapézio do momento, protegendo minha preciosa vida como se ela dependesse disso. Ela me conduz em um ritmo constante de balanços e eu tenho a sensação que estou no controle de minha vida. Conheço a maioria das perguntas certas e até mesmo algumas das respostas certas. Porém, de vez em quando, enquanto estou simplesmente, ou não simplesmente assim, me balançando, olho para lá, para frente à distância, e o que eu vejo? Vejo outra barra de trapézio vindo em minha direção. Ela está vazia e eu sei a partir daquele lugar dentro de mim que simplesmente sabe que esta barra de trapézio tem o meu nome. É para mim. Ela é o meu próximo passo, meu crescimento, minha vivacidade vindo me pegar. Em algum lugar lá dentro eu sei que para eu crescer devo soltar meu apego à barra tão conhecida do presente e ir para a nova barra. Todas as vezes que isso acontece comigo, eu tenho esperança, na verdade eu rezo, para que não precise me lançar para a nova barra. Porém, a partir daquele lugar dentro de mim que sabe, eu sei que devo parar de me agarrar à minha antiga barra e devo soltá-la completamente e por um certo momento no tempo devo voar pelo espaço antes que possa me agarrar à nova barra. Todas as vezes eu fico cheio de medo, terror. Não importa que em todas as vezes anteriores em que eu me lancei através do vazio do desconhecido, eu sempre tenha conseguido.
Todas as vezes fico com medo de não alcançar, de começar a cair sem parar, ser esmagado em rochas não avistadas no abismo sem fundo entre as barras do trapézio. Mas mesmo assim, eu me lanço. Talvez essa seja a essência daquilo que algumas pessoas chamam de fé. Nada de garantias, não, nada de rede de proteção, nada de apólice de seguro. Porém, mesmo assim, você se lança porque, de alguma maneira, ficar se agarrando à barra antiga já não consta mais na sua lista de alternativas. E, portanto, durante uma eternidade que pode durar 1 microsegundo ou uma vida inteira, eu flutuo através do vazio desconhecido, chamado o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Isso se chama transição. Passei a acreditar que esse é o único lugar em que a mudança acontece. Quer dizer, a verdadeira mudança, não a pseudo-mudança que dura apenas até que meus velhos gatilhos sejam disparados. Essa zona de transição é vista como um não saber nada, um não lugar entre lugares. Com certeza a antiga barra de trapézio era real e eu tenho esperança que a nova barra que vem em minha direção também seja real. Porém, e o vazio entre elas? Ele é apenas um lugar nenhum, amedrontador, que me confunde e desorienta e que eu devo atravessar tão rápido e inconscientemente quanto possível? Ah, que desperdício! As zonas de transição em nossas vidas são lugares incrivelmente ricos. Elas deveriam ser honradas e até mesmo saboreadas. Sim, com toda a dor, o medo e os sentimentos de estar fora do controle que podem acompanhar as transições. Elas ainda são os momentos mais cheios de vida, mais plenos de crescimento, mais apaixonantes e expansivos das nossas vidas. Isso pode ser aterrorizador, isso pode também ser iluminador, no verdadeiro sentido da palavra. Lançando-nos através do vazio, talvez aprendamos a voar. Aprendamos a voar. Este é um texto do Stephen Paul Adler. Bem-vinda agora, vamos lá. Cabe uma boa respiração, né, Renato? Cabe. Como você mesmo gosta de falar, respirar é um dos maiores, talvez o principal prazer da vida. E além de prazer, a primeira coisa que nós fazemos e a última coisa que nós fazemos durante a vida, quando termina a nossa vida. Aqui nesta terra, pelo menos. Eu Ok. até, sabes que eu me emociono lendo esse texto, porque eu acesso os medos que já tive, os medos que tenho, e as barras de trapézio que eu fiquei agarrado e outras que eu consegui me jogar, e o frio na barriga que senti. Gê, bem-vinda. Quero apresentar tu para as pessoas. Genira, pessoal que está aqui, é uma amada minha querida. Eu a conheci dentro da SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, onde fiz formação lá nos idos de 2007 e 2008. Depois participamos de alguns momentos juntos lá dentro ainda. E depois, vocês devem ter me ouvido falar já, eu escrevi um texto no Instagram,
os trabalhos que eu tenho feito e que fiz de alta complexidade, assim, dentro de grupos, de empresas, eu sempre busquei o apoio da G, uma estudiosa de grupos, de desenvolvimento dos grupos, e sempre pude contar com a supervisão desses trabalhos. Então, está trazendo a G aqui para compartilhar com vocês. Uma amiga que eu ganhei da vida e para falar sobre medos agora aqui comigo. Então, aproveitem, perguntem. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre medo. O tempo é pequeno, curto, mas vocês podem perguntar também que nós vamos responder tudo que der tempo aqui. Olha aqui, ó, já tem gente dizendo Genir é demais, Genir é isso, Genir é aquilo. E eu já tô com ciúme de vocês. Já tô com ciúme aqui, ó. Ó, a Yasmin tá aqui também, botou um coraçãozinho de cilindros para nós. G, Oi, querida, vamos nessa? vamos nessa. Então, não por acaso, né, nós escolhemos entre as múltiplas emoções do ser humano, né, as mais básicas são quatro, né, que é alegria, tristeza, raiva e medo, né? Sim, Escolhemos o medo neste momento, evidentemente, pela situação que estamos entre um trapézio e outro, né? sim, Pensando nesse momento de transição, onde a ansiedade, o medo e a angústia estão permeando, né, os nossos sentimentos por conta dessa questão de qual é o que vem por aí, né? E muitas vezes nós estamos esquecendo é, de olhar e de aproveitar a riqueza, né, desse momento e aprender. E o que normalmente nos impede é o medo, né? Por isso do tema. é legal as pessoas entenderem da onde que vem, o que que acessa, né? Porque esse momento que nós estamos passando com o corona, é o Covid-19, é política, diversos assuntos que estão entrando nas nossas casas e existe hoje um medo coletivo que está na cabeça de cada um, mas que também está na realidade. As pessoas estão passando por momentos diferentes. Mudou tudo, né? De uma hora para outra. Eu lembro que eu estava na jornada de autoconhecimento, que foi de 13 a 15 de março, e G, nós entramos na jornada e quando saímos de lá, porque lá ficamos desconectados, quando saímos estava instalado. Então, do dia para a noite, muda tudo e tem uma dimensão tamanha que nós não sabemos o que, que vai acontecer e se instala um medo coletivo mundial dentro de uma pandemia e as pessoas mudam as suas rotinas e vão para dentro de casa e começam a conviver com as pessoas que são das suas famílias, né, da sua família, começam a conviver e aí ter mais problemas além do problema da pandemia. Então, aonde que entra o medo dentro desse contexto, né? Eu queria te perguntar antes, Renato, a sua visão sobre o, a origem do medo, né? Você é um estudioso. Eu andei passando pelas escolas de psicanálise, de bioenergética, mas hoje você, como um terapeuta corporalista, estudioso dos temas das emoções mais profundas, eu queria que você comentasse um pouco sobre as origens do medo, as Joia, raízes. joia. Bom, são muitas raízes, né, Gê? Vamos construindo juntos, eu e tu, mas Uhum. são muitas as raízes, né? Dependendo da linha que nós formos abordar aqui, nós vamos para uma linha, para uma raiz. Então, o que que nós ouvimos? Vamos entrar em harmonia com que as pessoas também conhecem, né? O que que nós ouvimos costumeiramente falar? Que os medos vêm de situações, de conflitos e situações que eu vivencio na minha infância e na minha adolescência, principalmente. Então, sim, eles vêm daí. Pode ser de uma repressão, pode ser de um abuso, pode ser de uma falta, de uma ausência, algum evento traumático na minha infância e adolescência que reverbera em mim e vem para a vida adulta.
Só que antes disso, nós temos uma série de fatores que acontecem também, né? Desde a concepção e a vida intrauterina. E se nós formos puxar ainda Bert Hellinger, dentro da visão sistêmica, diz que nós temos 7 gerações para trás que nos impactam no dia de hoje, né? Então, tudo aquilo que meus antepassados vivenciaram e trouxeram, sistemicamente impacta em mim hoje. Então, muitos medos inconscientes podem vir de outras gerações. Mas em nós, especificamente, de uma maneira mais objetiva, nós nascemos de 2 células, né? Um óvulo e um espermatozoide, que juntos começam a vida e dão origem a 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, até que se forma a cabeça, né, do bebê, e se forma a coluna vertebral, começa o início do tronco da coluna vertebral, e se dá o primeiro processo de mielinização da coluna vertebral, e ali, na vida intrauterina, quando isso está acontecendo, tudo aquilo que a mãe vivencia, o que ela toma, bebe, se fuma, o que come, se tem conflito nas relações, se ela está angustiada, se ela está feliz, se ela vive uma falta de dinheiro, uma crise financeira, uma crise no relacionamento. Eu fico pensando até as mães, as gestantes deste momento, como que estão lidando com os medos advindos dessa situação da pandemia. Então, tudo isso impacta na vida do bebê. Eu falava isso numa live hoje de manhã. Tudo isso impacta na vida do bebê, né? Se nós puxarmos lá o Reich, traz algumas denominações sobre o caráter, né? A formação do caráter, e aqui para as pessoas entenderem, o caráter tem a ver com a formação da nossa personalidade, como que isso corporaliza desde a nossa constituição mais inicial. Tem a formação do caráter esquizoide, segundo a denominação do Reich, fazendo uma ressalva: esquizoide não tem nada a ver com patologia, com esquizofrenia, é uma denominação de caráter, e o caráter também não tem a ver com valores, é uma denominação da formação da personalidade, segundo o Reich, que depois o Lowen aprofundou isso, e depois o Kellerman aprofundou mais um pouco de uma outra forma. Mas o esquizoide, ele se forma da seguinte maneira, então, porque o medo está muito presente na vida intrauterina quando a mãe passa por medos nessa gestação ou quando ela passa por conflitos. O que acontece? O nosso sangue, ele circula nos órgãos internos e no nosso corpo todo. Agora, o nosso cérebro, como é que funciona? Se eu estou na selva e um leão aparece para mim, o meu cérebro, ele responde de 3 maneiras: ou luto, ou fujo, ou congelo. E hoje, na nossa vida adulta, ainda é assim: nós lutamos, fugimos ou congelamos. Luta ou fuga ou congelamento. Se a mãe passa por momentos de conflito, Gê, esse útero, o que acontece na luta ou na fuga? Né? Eu me preparo para lutar ou me preparo para fugir. Então vem mais sangue para as nossas extremidades. Com isso, o útero fica com menos sangue. Se nós fizermos o processo inverso, na digestão nós temos uma sonolência, porque tem mais sangue indo para o sistema digestivo. Na luta ou fuga, o útero da mulher fica com menos sangue. Então o bebê que está lá dentro, confortável, quentinho, todo aconchegante, ele mexe os bracinhos ali, quando ele já está grandinho, que tem bracinhos e perninhas. Se ele toca no útero, o que antes era confortável, quando a mãe está num conflito, ou está nervosa, ou está angustiada, esse útero está com menos sangue, então ele fica frio e ele fica mais rígido. Então o bebê toca e esse útero contrai. E ele pensa o seguinte, assim, ele não pensa, mas ele entende, opa, não posso ir lá, eu preciso ficar aqui. De forma que esse bebê, ele leva a energia, que o processo de mielinização está acontecendo na cabeça, e ele traz a energia para a cabeça. E o corpinho dele vai ficando sem energia, Da mesma, a energia maior do bebê vai para a cabeça. Então são pessoas que têm um formato de corpo mais longilíneo, tem uma criatividade maior, é um aspecto positivíssimo, O Steve Jobs era muito nesse formato corpóreo, desse caráter o esquizoide, muito forte na vida dele. O Renato Russo também, um outro exemplo. Agora, essas pessoas têm uma dor muito grande, que é o medo de existir.
Então são pessoas que gostam de estarem mais introspectivas, que dentro de um grupo tendem a ficar mais quietinhas, não se colocarem, precisam mais estar no casulo, né? Se tu vai ver um terapeuta com esse formato, com esse caráter, ele vai ser aquele que vai escrever muito, porque ele mentaliza muito, né? Ao invés de ficar falando olho no olho, ele se conecta pouco com as emoções. Mas a grande dor existencial dessa característica de quando a mãe passa por medos na gestação é o medo de existir, que tem a ver com o que nós conversávamos hoje de tarde, com o medo de existir, que o Lowen acabou escrevendo um livro, né, que foi o último livro que ele escreveu, que é um livro de grande sucesso que ele teve, né? Então a origem vem muito lá, fatores da vida intrauterina, né? Nós podemos ir até para a concepção, como que os pais estavam emocionalmente quando geraram, isso vem, né? E passando aí, claro, pela infância e adolescência, tudo como que foi o processo educacional e dessa criança, né? Mas estou me pegando primeiro lá na gestação. Isso. Renata, então, para quem não é do ramo, Lowen, Alexander Lowen foi um terapeuta que criou essa metodologia de trabalho. Tem também por trás uma fundamentação, né, metodológica da bioenergética, que é uma das linhas, né, de trabalho corporal. Eu queria também ressaltar alguns pontos, assim, ainda que o bebê ele sofra tensões dentro do útero, no nascimento também, que é uma das coisas que você vem trabalhando, né, no parto, dependendo do parto, ainda a pessoa, nessa fase da vida de bebê, ainda é quem tem menos tensões, digamos assim, internas, né? Porque assim, o medo ou as outras emoções, negativas, elas vêm dessa pressão, dessa tensão, né? Desse estresse que a pessoa Sim, vive, né? E perfeito. ainda assim, a criança ainda é mais próximo do natural, da natureza, do que o adulto, né? À medida isso, de acordo com as pesquisas de Lowen mesmo, né? E de outros Sim. estudiosos. Assim, só uma outra observação, às vezes quando a gente fala trauma, né, as pessoas dizem, não, mas minha vida foi muito boa, eu nunca tive nenhum trauma na minha infância, né? Tá, então, acho que assim, o termo trauma tem um significado, né, de que tem que ser algo muito que a pessoa tem consciência de que sofreu, que foi traumático aquela situação e às vezes isso a pessoa diz não, mas eu não tenho nenhum desses traumas, não nasci com isso, minha infância foi linda e maravilhosa, Uhum. então foi muito É. boa, foi muito bem, E e foi daí? mesmo, e Foi, na percepção delas foi mesmo. sim. É? Você, por exemplo, nasceu lá no Pampa, foi criado junto aos animais, até fez faculdade De de medicina veterinária. medicina Nossa, veterinária. Tem a, uma vida próximo da natureza, né? a minha É, infância eu poderia dizer que foi maravilhosa, Gê. isso. É, a questão toda é que o parto, por si só, na sua natureza, ele é extremamente traumático. Sim. Isso gera, tu imaginas assim, ó, um bebê que tem o seu cordão umbilical cortado antes de terminar a pulsação, ele faz a sua primeira respiração sem oxigênio, porque era a única via de oxigênio. Então ele respira a primeira vez na escassez, achando que vai Aham, morrer. E aham. isso é um registro muito grande na vida do bebê, e as pessoas às vezes tendem a ir para a vida adulta com escassez, com medos, parece que vai faltar, não vai ter dinheiro, não vai ter trabalho. E o mundo é uma abundância. Então, Bom, são registros que estão inconscientes. As pessoas isso. se assustam com a palavra trauma, mas ele existe, a realidade é que ele existe, né? Uma outra coisa que as pessoas, principalmente os meninos gaúchos, não têm medo. Lá eles dizem assim, ó, não tá morto quem peleia. Então, nós homens passamos por um perrengue porque foi incutido em nós ao longo de muitas gerações
anteriores à nossa, de que nós tínhamos que ser macho, tínhamos que comer todas as meninas, que se nós fôssemos galinha era o melhor, se nós não tivéssemos dando conta de tudo, deixa que eu banco, deixa que eu faço. E aí o que aconteceu? Nós perdemos a capacidade de expressar as nossas emoções e nos mostrar vulneráveis, né? E Sim. aí agora eu vou tocar de volta para ti. Com tudo isso da mulher vir recuperando o seu espaço, agora nesse momento, e vir lutando, né, há muitos anos aí por um lugar ao sol e já conquistado, nós homens, os homens, se eu for pensar assim nos grupos, e aí eu gostaria de ouvir o percentual teu, quantas mulheres e quantos homens em percentual em cada grupo? A minha experiência traz que eram há 5 anos atrás 10% de homens em grupos de desenvolvimento e terapia e 90% de mulheres. Então, quer dizer, as mulheres procurando muito mais vencer os seus medos, encarar os seus medos, e os machões lá de Bagé dizendo que não precisam, porque, não, comigo eu resolvo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí tu só vê assim, ó, morrendo de câncer, com diabetes, obesos, tendo problemas gravíssimos de saúde. Nós vemos nas famílias, nós vemos famílias próximas e amigos, né? Quem já não teve na sua família alguém que adoeceu gravemente em função de uma falta de capacidade de dialogar, de falar o que está sentindo dentro de casa porque não aprendeu. Sim. Mas assim, vamos pensar também, não idealizando muito a situação das mulheres, porque são três modalidades básicas, né, de reagir ao medo, né? Quer dizer, de que modo eu encaro o medo? O medo é inerente, ele é causado pelas tensões, não só na gestação, no nascimento e ao longo da nossa vida, né, em todas as fases do nosso desenvolvimento, nós vamos lidando com esses traumas, esses medos e vamos Sim, lidando com ele de tal maneira. As estratégias que nós utilizamos para lidar com ele ou com qualquer outro tipo de emoção que nós venhamos a sentir tem a ver com uma busca da sobrevivência, né? Pegando as teorias haitianas, né? Nós sim, desenvolvemos o caráter, as defesas, né? Nós nascemos livres e daí vamos criando várias camadas para nos defender das circunstâncias. Essas camadas são formadas por estratégias de sobrevivência que nós adquirimos ao longo da vida, né? Para fazer frente a isso. qual é a Uma tua, da... Gê? Hã? Qual é a tua? A minha é o quê? Estratégia de sobrevivência. A essa altura da vida eu já não sei mais dar rótulo, eu já passei por todas. E eu Eu tô e no vou, caminho, hein? e vou e volto, e lanço mão de novo. É Eu tô no dinâmico. caminho. É dinâmico, não é? Não vamos chegar no paraíso, não. Chegar no estado de plenitude, né? É difícil. Nós vamos, ao longo da vida, manejando com isso. Mas Hoje eu acho que voltando é à legal questão. tu dizer, acho que é legal tu dizer para as pessoas e o que que é uma estratégia de sobrevivência. Então, nós, quando somos crianças, né, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós criamos meios de ser aceitos. Né? O ser humano ele depende do outro, ele não nasce pronto, ele não está pronto a priori, ele vai se formando, vai se forjando nas relações e nós, como seres humanos, buscamos sempre o amor. Pode ser de uma forma, entre aspas, negativa ou positiva. Né? Então, todas as questões que nós todos os comportamentos que nós adotamos são buscando esta aprovação, buscando ser aceito, né? Buscando o amor. Então, Sim, isso varia de acordo com a situação que nós vivemos. Né? E as estratégias que nós utilizamos não dependem só os comportamentos que nós aprendemos ou as reações que nós temos às situações que vivemos, não depende apenas do que o outro faz. Né? Os pais, às vezes, eu não soube criar, o que eu fiz de errado?
depende também do modo como eu recebo e como eu significo aquela experiência, né? Então, às vezes, naquela situação, quando eu era criança, eu tive uma situação traumática e agora, como adulta, eu olho para trás nos processos de terapia e de crescimento e eu dou um outro significado para aquela situação, né? Então, nesse sentido, nós vamos reformulando nossas estratégias, olhando para aquela situação que eu vivi e olhando para o hoje, né? De que maneira isso hoje reverbera na minha vida, nas minhas relações, como é que isso impacta nas minhas relações. Mas assim, quando eu comecei a minha fala, eu estava buscando a questão que você colocou, que o homem fica impedido de expressar e fica reprimido. Eu acho que o mesmo mecanismo acontece com a mulher. Os dois, tanto seja a fuga quanto a luta, são modos, digamos, neuróticos de lidar com medo, né? Sim, Nós também temos, as mulheres, né, no modo geral, também tiveram que lançar mão de mecanismos perfeito, de luta, que não necessariamente é um mecanismo perfeito, saudável, né? perfeito. Né? Então era esse ponto que eu queria, esse contraponto que eu queria fazer, né? Que a mulher foi Sim. à luta, não, tem que lutar tanto, para, né? Tanta força Uhum. para que isso, né? Então Sim. é E nesse no aspecto. final das contas, o que nós vemos na hora de atender é que elas estão com a respiração curta, assim como os homens, e que o processo acontece igual para os dois, com relação a essa repressão que acaba diminuindo a capacidade de respirar de uma maneira plena e de oxigenar as células para poder sentir, né? Eu me comunico com o mundo através dos meus órgãos do sentido e eu vou ter sensações do meu corpo, né? Se eu conseguir oxigenar o meu corpo. Se eu não oxigeno, eu respiro pouco. E se eu respiro pouco, eu não movimento, eu não faço a pulsação, né? O mundo gira em torno de uma pulsação. O nosso corpo também é uma pulsação. A A nossa vida, né? vida, a vida, O vivo é pulsar, né? o vivo é Movimentar. Se eu pulsar. só contraio para brigar ou para fugir, eu não estou fazendo movimento de vida, né? Estou fazendo movimento de morte, É. de Então, imaginemos, contenção. né, pegar o bíceps, né? Pegar o meu aqui que não tá lá tão grande assim, mas olha só. Mas se eu faço o bíceps, o que que acontece com o meu tríceps? Ele relaxa. Então, se eu contraio o bíceps, eu relaxo o tríceps. E assim é o movimento da nossa vida. Agora, quando eu passo por um processo em que eu me reprimo, seja lá na infância ou na vida adulta, aqui dentro de um grupo, né? Se há uma repressão, eu estou dentro de um ambiente que me coage ou que me aciona um gatilho lá de trás e eu entro num processo de medo, o que que o medo faz? Com que eu me encolha, ou que eu reaja, vá para a luta ou congele. Já vimos essas três possibilidades. Mas eu me contraio. Né? Qual é a primeira coisa que a criança faz e que o adulto também faz num processo assim? Ele se encolhe. Quando eu me encolho, eu estou fazendo o quê? Contraindo. Então, num músculo que está contraído cronicamente, isto é, vamos pegar uma situação que eu vivo dentro de uma equipe, dentro da empresa ou num relacionamento dentro de casa, onde existe uma questão não resolvida e essa questão está todo dia ali presente. Ou de alguém que fala de uma maneira que eu não gosto, ou de alguém que não me respeita, ou não respeita um limite meu, e eu me contraio e não consigo me colocar, perdi a capacidade de me colocar e me contraio. Esse músculo contraído cronicamente é o que gera a couraça, que tu mencionaste há pouco lá do Loen, do Reich, e que vai impedir de passar energia, o fluxo de energia. Impedindo de passar energia, eu vou ficando com o corpo sisudo, trancado, né? E aí acontece o que se não passa essa energia? Não respira. Não respira, não respira, não respira, não respira, nós vamos tendo uma cisão entre a nossa cabeça e o nosso corpo. Isto é, eu vou vivendo muito no meu cérebro, executando. O Loen tem uma analogia que é muito legal, gente, que é do general. Que quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos que nem um general que vai para a guerra. Quem é que vai para a linha de frente? O pelotão.
O general fica no escritório, né? E ele manda a linha de frente. Então, quando nós estamos nesse ponto, nós estamos que nem o general. A nossa cabeça manda o corpo trabalhar. E quando eu mando o meu corpo trabalhar, é quando o corpo começa a dar sinais. O que as pessoas estão... O que nós estamos vendo? Eu estava escrevendo uma estatística ontem aqui sobre outro trabalho, por acaso está aqui. Nós temos 18,6 milhões de ansiosos, de algum tipo de ansiedade no Brasil hoje. 12% da população brasileira sofre de depressão. 42%, ou milhões, perdão, não é por cento, 12 milhões de depressão, 42 milhões de obesos, e está crescendo isso. 25 milhões de homens com disfunção erétil, 40 milhões de mulheres com frigidez ou dificuldade de ter orgasmo, e 12 milhões de pessoas com diabetes, e só cresce. Qual é a raiz disso? Qual é a raiz? Por que eu vou abrir a geladeira para comer mais e me torno obeso? Porque eu tenho alguma situação não resolvida na minha vida que eu não dei conta de resolver, porque fiquei preso numa situação consciente ou inconsciente de medo. Porque se eu consigo encarar a minha situação, eu resolvo, e a minha energia não vai ficar acumulada tendo que sair ou para o sexo, ou para a geladeira, ou para uma irritação. Então, ou para uma doença. As pessoas estão adoecendo por medo. Rê, eu queria. Nós temos, acho que só mais uns 20 e poucos minutos, e depois a gente queria conversar com as pessoas que estão aí, mas eu queria trazer um outro ponto, que é assim, que o medo também tem uma função protetora, né? Para a gente não se jogar lá do trapézio, de qualquer. Também na hora que o trapézio estiver chegando, né? Então, tem uma função protetora e que ele, nesse sentido, né, não é necessariamente o danoso, mas que é o excesso, né? Nós estamos falando aqui do excesso que pode sair desde da autopreservação até a depressões profundas, né? Por conta disso que nós vamos recolhendo energia, tem medo de expandir, e aí aquela pessoinha que está lá dentro da garrafinha, ela tem muita dificuldade de interagir com o outro, né? Pelo medo, né? Como eu comentei antes, nós fazemos tudo, nossos comportamentos desde a infância busca o amor do outro, né? Às vezes de maneira torta. E daí, com esse excesso de medo, nós ficamos tão neuróticos, que a gente tem medo, digamos, o Loen fala simbolicamente, de estender a mão para o outro com medo de ser rejeitado, né? Então, não vou para não ser rejeitado. Ou não abro o coração para o outro, né? Porque eu posso também ser rejeitado. Eu posso ser agredido se eu chegar próximo do outro, né? Então, esse excesso de medo que leva à neurose acaba nos afastando uma pessoa da outra, né? Hoje a gente tem uma razão muito forte para não se relacionar com o outro, que fica isolado, né? Por conta da contaminação, mas isso, guardadas as devidas proporções, é o que acaba acontecendo quando a gente entra nessa onda do medo de modo inconsciente, né? Não protetor, mas de modo neurótico, e acaba adoecendo e ficando cada dia mais desintegrado, isso que você está falando, né? Desintegra. E olha que legal o que tu está dizendo, porque a gente não consegue mais se aproximar do outro lá fora. Mas quantas vezes nós falamos que queríamos mais tempo para ficar dentro de casa com a família? Agora está todo mundo dentro de casa com a família, e como é que faz para lidar com o medo de falar sobre as suas situações de que gostam e não gostam dentro de casa? Então, o medo também distancia as pessoas dentro de casa, né? Mesmo quem está no mesmo teto, por incapacidade de abrir um diálogo. Porque o diálogo, para eu dar conta do que o outro vai me falar, eu vou precisar acessar aquilo que dói em mim também. E se eu não acesso aquilo que dói em mim, eu não consigo perguntar para o outro. Então, muitas pessoas estão vivendo dentro de casa juntos, sem conseguir
fazer uma troca mínima emocional, né? E aí são irmãos que estão dentro de casa, pais com filhos que estão dentro de casa, casais que estão dentro de casa. Por isso que aumentou muito a separação em vários países, aumentou a separação, eu acho que no mundo, em função desses conflitos que as pessoas não deram conta de entrar nos seus medos. Com a ilusão de que separando vão resolver isso, mas estão levando essa situação para um outro relacionamento. Porque o caminho é exatamente olhar para este medo que eu trago para eu poder me abrir para quem está comigo. E aí a riqueza do que tu falou, né? Porque se nós olhamos para esse medo, nós podemos entrar numa amizade com esse medo, né? O medo não é um bicho-papão, ele serve para eu me defender, para eu poder ficar alerta do que eu preciso fazer, para eu me preparar para um trabalho, me preparar para uma conversa. Se eu tenho medo, tá, legal, respira o medo, sente o medo, dá conta do medo, não precisa agir agora. Respira. E aí no respirar eu consigo me preparar para ir para frente. A Brené Brown tem um livro lindo sobre vulnerabilidade e um vídeo também, recomendo até para todos. É que já todo mundo conhece a Brené Brown, né? Mas é lindo, né? Poder se mostrar vulnerável, se mostrar com medo. Eu acho que falta muito. E aí, Gê, me ocorre também que às vezes as pessoas confundem, né? Mas se eu mostrar o meu medo, eu vou perder minha força. O que tu acha Isso. disso? A- Cada dia, quanto mais eu contraio, mais eu perco a minha força. Mas é Exatamente. isso. O, Vamos abrir o canal aí para as pessoas? Tá aberto, tá aberto. Eu vou ter que correr o dedinho para olhar. A Vanessa tá dizendo que tá com saudade de nós, que quer conversar conosco. Vanessa, beijão, querida. Tu tá conseguindo enxergar aí? Não, aqui só quem está entrando. A Flora entrou aí, está A fazendo. Flora é irmã da Yasmin, manda um beijo para ela aí. A Flora Almeida, irmã da Ah, Yasmin. não, não, é outra então. Qual é o nome do livro? A Carla está perguntando. Agora está passando aqui para mim. Brené Brown. Bené Brown. Ela quer saber o nome Bené do Brown. livro. O nome do livro? É. Yasmin, tu tá aí? Diz o nome do livro aí para nós. O Renato, ninguém pergunta, ninguém quer falar nada, só Deixa eu fazer ver aqui, ó. Qual o nome do livro? A Carla tá perguntando. saudade de mim. Renato. Carla, eu não lembro o nome do livro, mas tu põe no Google Brené Brown. Vulnerabilidade. Tem inclusive um vídeo no YouTube de 5 minutos, rapidinho, ou agora deve ter um de 15 também, eu acho. A coragem de ser imperfeito. Alguém colocou ali. Aí, ó. A A coragem arte de da ser. A Yasmin imperfeição. botou. A A arte Yasmin da botou. imperfeição. A coragem de ser imperfeito, Carla. Tá aqui, ó. Lê o que a Yasmin escreveu aí, ela botou o livro, ela leu o livro. Lena É. Almeida entrou. Renato, não tem pergunta, Denise não tem ninguém também. querendo falar nada? Dizer alguma coisa Não, só tô sobre. mandando beijo para nós. Aqui, ó, como lidar com os medos do novo normal? O que que é o novo normal, Érica? Temos aqui 14 minutos para te entender, Érica. Vai ser um prazer, mas eu não entendi. Eu acho que ela está se referindo ao outro trapézio. Nós estamos num trapézio aqui, nós estamos na transição, né? Nós pulamos de um trapézio forçado e aí vem um novo trapézio. O que, que é que vem depois desse trapézio? A gente. Ó, tem outro aqui que é o medo, tem o tamanho que a gente dá a ele, que é o que tu está falando aí, ó, um trapézio. É. Então, como será o novo normal? Ai, que medo. Que medo. Ó, a Helena pediu aqui uma. Essa tá boa, gente, para te responder essa, tá? Eu quero a receita de como vencer meus medos. Vai lá, Renato, você é o Eu terapeuta tenho, corporal. eu Diga tenho, aí. eu tenho, eu tenho, eu tenho. Helena, olha nos meus olhos aqui. Entra nos teus medos. Abre a porta, descobre teus medos e entra neles. Porque se tu não entrar neles, o que que acontece, já nós falamos nisso hoje, né? Quando Ah, nós não entramos nos medos, esse medo cresce e ele vai se transformar numa discussão sem fim no relacionamento, ou numa voracidade, numa gula na geladeira, ou ele vai tomar forma de algum vício
seja de sexo, seja de... Porque é uma fuga, a energia está aqui, eu estou contraído. A minha energia precisa dissipar para algum lugar. Contração e relaxamento. Se eu estou contraído de medo, eu vou... Para onde que eu vou botar a minha energia? Ou eu vou para o computador trabalhar muito, ou eu vou beber muito, ou vou procurar muito sexo, ou vou... alguma coisa eu vou procurar muito para colocar o meu medo para fora. Ou eu não faço nada disso e guardo ele aqui. E ele vai contraindo, 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 até que ele inflama alguma parte do nosso corpo e desenvolve uma dor de cabeça, uma doença de pele, uma, Uma uma, uma, depressão, uma depressão mas e... assim, Renato, às vezes a pessoa tem dificuldade, assim, as pessoas sempre perguntam, tá, e como é que eu faço para melhorar meu comportamento X, Y, Z, para tratar meu traço, né? Simples, às vezes a pessoa tem mesmo muita dificuldade de olhar sozinho para isso. Aí, assim, ajuda, precisa de ajuda para isso, muitas vezes, né? Tanto, às vezes essa pessoa diz, mas se eu ler vários livros, eu vou resolver? Ajuda. A informação, a parte intelectual, ajuda a compreender, a encontrar, né? Mas tem algumas práticas que são necessárias serem feitas. Eu costumo dizer que as práticas vão desde uma leitura, outras práticas, procurar um terapeuta, às vezes passa por alguma religião, as pessoas buscam isso em religiões, tem religiões que ajudam a pessoa a entender o seu lado psicológico. Eu sei que às vezes fica um pouco, como é que chama quando a pessoa é muito extremamente religiosa, Carola, fica muito Carola, fanática, Carola, às vezes fica fanática. fanática, substitui uma coisa pela outra, né? Então tem vários caminhos, tem caminhos de meditação, enfim, E às outra, vezes sozinha a pessoa não consegue olhar, não na consegue. maior parte das vezes a pessoa não consegue olhar. E é legal ver também, né, Jean? Será que eu tenho que vencer todos os meus medos? Quem é que disse que eu tenho que vencer todos os meus medos? Não é Tem possível, medo? nem é possível. Nem é possível. Eu preciso, eu preciso é conhecer meus medos para Sim, que eu possa lidar e conviver com eles. Porque ou uhum, se eu tô preso e refém do meu medo, aí uhum. sim, ele está fazendo um grande mal para mim, porque eu vou agir a partir desse medo, né? Agora, se eu conheço o meu medo, se eu entro num processo, como tu está dizendo, de terapia, faço um processo de terapia, e eu aprendo a respirar o meu medo e lidar com ele, eu posso ressignificar muitas situações da vida e outras eu vou seguir ressignificando até o último dia da minha vida, mas eu vou aprender a viver com essa situação. O Eu Renato, vou você está aprender a falando assim, lidar com essa situação. você está dizendo assim, aprender a lidar, isso que é o termo. Porque às vezes a palavra enfrentar já traz essa coisa do enfrentamento que é assustador. Não necessariamente enfrentar no sentido de, né, lutar e derrubar, não, assim, de compreender o mecanismo, por que que eu reajo dessa forma, qual é a raiz disso, qual é o significado, qual é o tamanho. Quer dizer, compreender o medo eu penso que é semelhante a outros tipos de neuroses, vai, que são consequências do medo, né? Você olhar para isso, eu sou uma pessoa agressiva, eu perco o controle. Aí vamos examinar como funciona isso para você, o que que Né? dispara, quais são os Eu, gatilhos, né? eu costumo dizer assim, ó, Gê, qual é a história que está por trás dessa agressividade que aconteceu neste momento? Porque a pessoa não é agressiva sempre. Ela tem Ela, comportamentos agressivos, ela ela tem tem medo. Agora, comportamentos. se ela tem excessos de medo, aí é hora de olhar mesmo, né? Olhar e E ver qual é a como. história que está contando esse medo? Né? É. Se ela agrediu por medo, qual é a história que está por trás desse medo? É essa história que precisa ser descoberta. Ela entendeu aqui, ó. A Ana Amélia está dizendo também aqui que entendeu que o espírito não é o vencer o medo, mas sim lidar com ele. É isso? Sim, Ana Amélia. Ana Amélia É... Gaúcha, Renato. Ana Amélia Olha que Gaúcha. bom. G para mim está sendo útil, Antônia Rosa. Não é fácil entrar nos medos. Ó, Você entra e se a Sara está desestrutura. O que dizendo, que sobra? a Olha aqui Sara uma tá pergunta dizendo boa. que o medo é do humano. Isso aí, Sara.
É É do do humano, humano. né? Os excessos de medo que nós precisamos trabalhar com eles. Gê, Lida só para com nós ela. mantermos aqui agora, que eu tô com medo que termine o horário, que aí nós não podemos salvar a nossa live. Então nós temos aqui 6 minutos, com 5 minutos nós terminamos. Então estamos caminhando para o fechamento. Pessoal, talvez não dê para responder todas as perguntas aqui. De qualquer forma, vocês deixem as perguntas. Eu quero fazer um pedido desde já. Eu fiz um post agora, Gê, com um trapézio lá no meu Instagram, para as pessoas, para vocês que estão aqui agora e assistiram a nossa live, que vocês, é um convite, tá? Que vocês vão lá e escrevam uma palavra, uma frase, um insight, o que vocês aproveitaram e também, se quiserem, sugerir outros temas para que nós possamos voltar aqui para vocês. Então, vai lá no meu Instagram e escreve nos comentários o que aproveitou desta live para que nós possamos olhar e fazer novas lives para vocês. Beleza? Renata, eu queria, para não parecer que o medo são tantos, eu queria trazer o que a Melanie Klein, que é uma psicanalista do passado, Joia. dizia que existe basicamente dois tipos de medo. Olha só que legal, né? Fica bem resumidinho. Resumiu, né? Em processos de mudança, né? Quando a gente está trabalhando com mudança, seja individual, seja em grupos, né? Que nós precisamos olhar esses dois. Tem outros autores que falam de outros tipos de medos, né? Mas que nós possamos olhar o medo do ataque e da perda, né? Quando a gente vai fazer um processo de mudança, quer dizer, pensando na metáfora do trapézio, eu estou lá no meu trapézio, na minha segurança, e aí eu vou mudar. Então eu tenho medo de perder o que eu tenho. Vamos pensar num emprego, né? Você vai mudar de emprego, mudar de posição no emprego ou na vida. Por pior que seja, é meu conhecido aqui, né? Aí eu vou perder isso que eu tenho, esse vínculo que eu tenho, e daí eu vou me lançar num outro, e eu tenho medo de ser atacado pelos novos vínculos que eu vou formar, ser cobrado, não dar conta, né? Então, ela basicamente ela coloca em dois medos, né? E daí a gente fica com medo de mudar, de perder o que já tem e não dar conta do que vem. Resumindo, assim, E rasteiramente seria aí, isso. e aí, identificando isso, pode agir, né? É. Eu tô com Eu acho medo que de ó, quê? o caso que quando a primeira vez tu fostes a minha supervisora, por que que tu foi a minha supervisora? Por que que eu fui te procurar? Porque eu estava com medo de não dar conta de um trabalho e, obviamente, eu já tinha internalizado em mim que eu queria aprender mais com alguém que já estivesse trilhado aquele caminho. Uhum. Mas no fundo, Gê, além do querer se desenvolver, tem um medinho de dar conta. Como é que eu vou dar conta daquela situação complexa que eu não ainda vivi, eu ainda não vivi? É? Imagino Por... assim, já que você trouxe você mesmo, você é um cara que vinha de área de comunicação de 2 minutos. organizações, virar um terapeuta corporal e dizer, eu sou um terapeuta corporal, e as pessoas olharem para vocês e dizer, quem ele pensa que é para se intitular um terapeuta corporal, né? Então, Renato, tem quantos minutos? Um? Dois? Pode se despedir. Eu queria me despedir com a história das chaves dos Nasruddin. Muitos de vocês conhecem, né? Onde que a Manda gente ver. vai buscar chaves? Nasruddin estava na frente da casa dele, embaixo de um poste, procurando alguma coisa. Os vizinhos viram e foram ajudá-lo. Nasruddin, o que você perdeu? Eles perdiam as chaves da minha casa. E todo mundo ajudando, ajudando, ajudando. Passou um bom tempo, ninguém achou nada. Mas Nasruddin, você tem certeza que você perdeu as suas chaves aqui? Ele não, não foi aqui. Eu perdi dentro da minha casa. Só que lá está escuro e aqui fora tem luz. Né? Então, queria terminar com esta mensagem. Procure dentro da casa que tem chave. E não adianta procurar fora. E eu quero terminar mandando um beijão bem grande para os nossos amores da SBDG que estão aqui.
Para Eu vi o alguns, Mauro mais cedo e também amigos e clientes meus, tem vários aqui que eu vi tem passando por aqui muitos, também. muitos meus também. Teus tem um monte, Gê. Eu vou querer fazer live só contigo agora. Gê, eu preciso desligar que vai terminar de verdade. Agora Tchau, temos 30 gente. segundos. Tchau. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Adorei. Até a Falta próxima. 2 minutos.